Javier Milei, presidente eleito da Argentina, acaba de divulgar quem vai ser seu ministro da Economia, que é uma peça crucial, uma peça-chave para a reconstrução da economia da Argentina, que pode ser a grande pessoa que vai tirar o país da lama. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui agora nesse vídeo, e é por isso que eu vou te pedir para ficar até o final e, obviamente, você deixar um like nesse material, porque assim eu sei que você gosta de vídeos como esse e eu poder produzir mais conteúdos assim. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Então vamos ver aqui agora o que esperar da Argentina. O Milei acabou de divulgar que o seu ministro, na verdade, vai ser o Luiz Caputo. Luiz Caputo já é uma figura muito conhecida do mercado argentino, do mercado mundial, na verdade. Ele é uma pessoa que tem um trâmite muito bem, tem um acesso muito grande ao Congresso, às demais classes políticas, ao eleitorado. Então, Luiz Caputo ele é tido ali na Argentina como o Messi das finanças. Tomara que ele seja realmente tão bom quanto é o jogador, que traga tantas energias e tantos resultados bons ali, igual o Messi já deu ali para os argentinos. Mas fato é que o Luiz Caputo ele traz ali algumas características que de fato ali colocam ele como o nome ideal para esse momento, mas ao mesmo tempo a gente pode colocar já algumas dúvidas sobre o que vai ser o governo de Javier Milei. Mas além dessa experiência que o Caputo, essa boa comunicação, ele também já trabalhou no governo de Maurício Macri, que foi o último presidente ali antes do Alberto Fernandes, que era tido também como um presidente neoliberal, um presidente que pretendeu fazer alguns cortes de despesas fiscais, controlar um pouco a situação da desvalorização do peso naquela época. Algumas medidas que ele elaborou, que ele divulgou, foram em diante, surtiram efeito, outras nem tanto. Então, assim, o mercado argentino já conhece muito bem a figura, já sabe quem é o Luiz Caputo, do que ele vai ser ali responsável, que talvez ele pode agregar no governo de Milei. Mas, fato é que apesar dele ter essa experiência e tudo mais, que aqui a gente já falou, mas por outro lado, ele não é, na verdade, um defensor da dolarização da economia, que a gente sabe muito bem que essa foi a principal, né, uma das principais bandeiras que o Milei defendeu em toda a sua campanha. Então daqui a gente já pode levantar uma dúvida, né, uma dúvida inclusive muito pertinente. Será que o Milei acredita que vai ser possível essa dolarização, ou será que ele já simplesmente desistiu dessa tese, que de fato ela é bem radical para o contexto argentino? Então, para a gente talvez encontrar alguma resposta, vamos primeiro conhecer o que o Milei quer fazer no país vizinho. Ele tem todo um cronograma, né, um programa que ele quer executar até de fato chegar nessa dolarização. Porque, como eu disse, não é algo simples, não é algo que acontece ali nos primeiros meses. A gente pode ali esperar muitas outras coisas acontecendo antes, preparando o terreno para que eventualmente ocorra essa dolarização. E aí, nesse caso, o Luiz Caputo, pela já sua experiência, ele com certeza pode ajudar bastante nesse cenário. Então vamos lá, a primeira coisa que o Milei quer implementar é a redução do déficit fiscal da Argentina. Isso quer dizer que a Argentina hoje gasta muito mais do que arrecada. Então, dos dois pontos, tem algo errado. A arrecadação que só está caindo, assim como a despesa que só está aumentando. Então esse déficit fica cada vez algo mais perigoso para o país. Então vamos primeiro focar nessa parte das despesas, né, porque tem aumentado bastante. A gente percebe que nos últimos anos, né, diante de uma inflação galopante, que já superou a casa de 140% ao ano, uma inflação realmente absurda, a maior nos últimos 30 anos que a Argentina tem de histórico, a gente vê que para conter, ou para pelo menos minimizar um pouco dessa insatisfação que aconteceria no país, a Argentina começou a distribuir benefícios sociais aos montes. Tem alguns dados, inclusive, que mostram que de forma direta ou indireta, 90% da população argentina tem ali algum impacto, recebe algum benefício do governo. Seja um empregado direto, né, seja uma pessoa que trabalha no governo, seja alguém né, que anda de transporte, afinal de contas, o metrô de lá é subsidiado, ou então alguém que realmente recebe o Minha Casa Minha Vida, ou então o Bolsa Família da Argentina. Inclusive, grande parte desses beneficiários estão em Buenos Aires. Então, a gente percebia um populismo muito grande das classes políticas, né, dos políticos anteriores, querendo comprar esses eleitores
através desses benefícios sociais. Só que isso acaba sendo um absurdo. Ter 90% da população vivendo direto ou indiretamente de benefício social, não tem estado nenhum que vai aguentar. E nesse caso, a gente estava percebendo é o seguinte, estava ficando tão grande esses benefícios sociais que o déficit, né, ou seja, para você pagar esses benefícios, você deveria então ter arrecadação. Isso vai dar dinheiro para alguém se você recebeu o dinheiro de alguém. Então, o que o governo, ao mesmo tempo, estava fazendo para manter esses benefícios era aumentando os impostos, receita que a gente já está vendo aqui no Brasil com tanto imposto que está sendo criado. Então, a gente já sabe que não é por esse caminho, né? Mas com tantos impostos sendo criados, o que aconteceu ali para as empresas? Várias empresas que quiseram sair do seu país. Mais recentemente, inclusive, a gente viu o Itaú vendendo o banco que ele tinha lá, aceitou o prejuízo que ele tomou e saiu do país. E não só o Itaú, isso na verdade aconteceu com diversas empresas no Brasil e também empresas estrangeiras. Então olha só, benefício social aumentando, despesas subindo cada vez mais, enquanto que a arrecadação não conseguia bater nessa mesma proporção. Então aí o país se endividou aos montes, hoje tem uma dívida absurdamente alta, seja dívida interna, seja dívida externa. E aqui fica algo mais perigoso ainda, porque se ele deve em dólar, o dólar está cada vez mais ficando caro na Argentina, ou seja, o peso cada vez mais desvalorizado, a sua dívida aumenta não só em tamanho, mas também em custo da dívida. Então, realmente é um cenário muito perigoso para a companhia, para o país. Então, agora, o que a gente vê é que a primeira fase do Milei deve ser concentrar esforços para reduzir as suas despesas. É cortar cargo comissionado, é cortar cargos de confiança, é reduzir realmente na veia ali tudo que você tem como despesa. Obviamente isso não é fácil. Você pensa do dia para a noite acabar com benefícios sociais de grande parte da população? Isso pode gerar uma convulsão social absurda. Ali à frente da Casa Rosada pode ter um protesto absurdo e logo de cara já ter uma manifestação popular muito contrária ao Milei. Então assim, é uma situação perigosa. E talvez já pode começar o seu mandato fazendo algo que é importante, a gente reconhece a importância disso, mas ao mesmo tempo vai ter ali alguma consequência sobre esses atos. Mas eu digo que isso é importante porque o melhor benefício social que qualquer país pode oferecer é emprego. Emprego e benefício social na veia. Então, para você gerar emprego, você tem que atrair de volta empresas. Então, você tem que reduzir imposto, tem que dar mais liberdade econômica, mais competitividade às empresas argentinas ou estrangeiras que estão por lá. Então, a receita de bolo é difícil fazer na prática porque a situação da Argentina já foi longe demais, mas ainda assim é o caminho que eles têm. O segundo ponto que o Milei quer tocar bastante agora é na privatização de empresas estatais. Inclusive, né, no dia seguinte da sua eleição, a petrolífera de maior relevância no país, estatal inclusive, teve uma valorização de 40% nas suas ações, o que mostra nitidamente que o mercado quer que essas empresas sejam privatizadas, porque esse de fato é o melhor caminho, o caminho que vai trazer muito mais saúde ali para a empresa, mais produtividade, concorrência, competitividade. E aí o mercado, a gente não precisa disso. Até para aumentar a arrecadação de imposto em cima dessa empresa, precisa que ela seja mais eficiente. Só que aí perceba, né? Você privatizar grandes empresas, bancos, empresas de comunicação, petrolíferas, é algo que no Brasil a gente sabe o tanto que isso tem ali da parte contrária querendo segurar. Olha como que foi aqui a desestatização da Eletrobras. Ao tanto de problema que deu, até mesmo depois que o processo já tinha acabado. Então, na Argentina não vai ser diferente. E por isso a importância do Milei agora entender que a eleição já acabou, agora ele é o presidente da Argentina, que ele precisa apaziguar agora os ânimos, unir a população e ter um bom trâmite no Congresso, porque todas essas medidas vão ser necessárias as aprovações também do Congresso. Mas caso ele encontre subsídio, caso ele encontre essa força para levar essa ideia adiante, caso ela venha a ser aprovada, isso já tranquilamente já vai melhorar bastante a situação econômica e fiscal do país e já vai dar indícios de que vai existir uma estabilização da moeda. Então, nesse caso, né, o dólar está sempre disparando todos os meses aí, o dólar talvez já vai começar a ter um controle um pouquinho melhor. Ainda talvez não vai ser o ideal, mas pelo menos aqui a gente já vai ter uma situação mais saudável. E é nesse contexto que o Milei quer fazer a dolarização do país. É fácil fazer isso? Obviamente não é fácil, porque para você dolarizar um país, você tem que ter primeiro dólar para substituir. Você tem que pegar o peso argentino e substituir em dólar. Então tem que ter muito dólar. Mas como hoje o dólar só está caindo o preço,
está tendo uma evasão de dólar. Então, assim, a reserva que hoje a Argentina tem de dólar está cada mês que passa menor. E essa reserva que hoje a Argentina tem de dólar no seu país não é suficiente para dolarizar toda a economia. Ou seja, perceba que essa proposta só vai andar, só vai chegar adiante se o Milei já tiver conseguido cumprir essas duas primeiras etapas aqui. Principalmente o déficit fiscal, controlar isso, controlar a dívida pública e ainda assim conseguir fazer a privatização das estatais. Se não fizer esse controle, muito difícil, é impossível ali chegar nessa parte da dolarização. E depois ainda da dolarização, o Milei ainda quer decretar o fim do Banco Central, porque se já o dólar por si só não tem por que ter políticas econômicas da própria moeda, então tudo agora vai ser atrelado à moeda americana. Tem alguns pontos positivos, à medida que você dolariza toda essa economia, você reduz ali a inflação, então corta a inflação na veia, você consegue planejar a economia com muito mais facilidade, prevendo, né, para o longo prazo, coisa que hoje a gente não consegue prever na Argentina, porque a inflação é tão grande que a cada ano que passa a gente não tem qual cenário que vai ser o verdadeiro, né? Mas também tem outros lados contrários, como eu mesmo disse, precisa ter muito mais dólar que hoje tem no país. Então, enfim, aqui a gente agora conseguiu pegar todo o plano econômico do Milei. Basicamente, não é um plano fácil de fazer, é um plano, até pelo contrário, né? Não temos nenhum país do tamanho da Argentina que conseguiu dolarizar a sua moeda, então vai ser o primeiro case universal. Então, testar isso, uma economia como a economia argentina, não é simples. Então, o fato é, Milei vai encontrar muitas dificuldades. Ele tem que ter um alinhamento muito bom com o povo, porque senão, se ele contar protesto social, as ideias não vão avançar. Ele precisa ter um apoio muito grande do Congresso, porque muitas dessas medidas são impopulares. Inclusive, né, vão cortar até mesmo cargos, talvez salário dos próprios parlamentares, então é realmente impopular. Assim como também ter uma equipe técnica muito capacitada para entender o melhor contexto e promover ali as melhores mudanças. Ou seja, perceba que precisa existir todo um alinhamento, não só do Milei, mas de todo o ambiente para que as medidas dele dê certo. Então, por isso, se a gente até colocasse aqui numa balança, né? Gabriel, qual que é, talvez, a porcentagem que você acha que dê certo o governo do Milei? Primeiro, é muito difícil estimar, aqui seria realmente um chute qualquer, tá? Então não tem o menor embasamento científico aqui nessa proporção que eu vou citar, mas eu acredito, talvez, que seja mais fácil dar errado do que dar certo. Ou seja, a probabilidade ali de 0 a 10 talvez seja 4 para dar certo e 6 para dar errado. Então, infelizmente, as probabilidades, pelo menos a meu ver, tá? Que um chute totalmente sem embasamento. Mas eu vejo que é um cenário muito complexo. Agora, ainda assim, valeria a pena ter votado no outro candidato, Sérgio Massa? Não, porque eu prefiro ter uma probabilidade de 40% do que uma probabilidade de 0%. O que o outro candidato estava oferecendo é o mais do mesmo. É mais benefício social, é mais estatismo, é mais coisa que a gente já sabe que não traz o menor resultado para a economia, pelo contrário, né? Só iria afundar ainda mais a Argentina no fundo do poço. Então, assim, eles já foram longe demais da crise. Tirar eles da crise agora não é tarefa ali simples ou imediatista. Não vai ser 1 ou 2 anos que isso vai mudar. É realmente todo um contexto. Mas ainda assim, o Milei, eu acredito que ainda acaba sendo o melhor para o país, até porque ele, apesar de ser um presidente populista, que gosta de falar, talvez um estilo Trump ou Bolsonaro, mas ele tem um embasamento teórico muito bom. Ele é de fato economista, ele entende de economia, ele sabe do que ele está falando, né? Então, pelo menos, ele defende a tese que ele acredita. Talvez com o Bolsonaro não foi assim. Bolsonaro não era um liberal, não era o Paulo Guedes. Incorporou muitas das ideias do Paulo Guedes, mas ele não era liberal especificamente. Milei não. Milei é de fato um libertário e ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, vamos agora torcer para que a Argentina tenha um bom mandato, tenha um bom governo e que eles consigam colocar todas essas ideias em prática e que ainda assim não só colocar em prática, mas também isso surta efeitos positivos. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e que, em caso positivo, né, até para torcer aqui para os nossos hermanos, deixa aqui agora o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos como esse, eu posso produzir mais vídeos assim para esse canal no YouTube. Então, contando com a sua ajuda e também espero você lá na próxima, hein? Muito obrigado e até mais.